Glória a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Evangelho aplicado à vida comum. Estamos seguindo uma série que trata do sofrimento. O sofrimento de um modo geral, mas especificamente o sofrimento na vida comum do crente. Então, o intuito é trazer informações bem pedagógicas, bem educativas, de como nós devemos lidar com a questão do sofrimento na prática, no cotidiano. Como nós devemos lidar, como nós entendemos, obviamente sempre debaixo de uma perspectiva bíblica. Amém, amados? Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente, um tanto quanto polêmico, um tanto quanto controverso, que diz respeito às enfermidades. Nós vivemos uma época que o senso comum contemporâneo do evangelicalismo ocidental, brasileiro, obviamente, que é o nosso caso, é o nosso contexto, mas também a gente não pode negar que isso não nasceu aqui, isso vem especificamente dos Estados Unidos, tá? A questão da ideia que quando você se torna cristão, você não pode, eventualmente, passar por processos de sofrimento. E aí inclui a questão da enfermidade, tá? A gente vai se focar mais na questão das doenças em si. É muito comum a gente ver nas placas de algumas denominações, especialmente denominações neopentecostais, coisas do tipo: pare de sofrer, venha buscar a sua bênção, venha buscar a sua cura, e etc, etc, e etc. Então vamos tentar entender hoje um pouco, né? É um assunto muito vasto, eu estou tentando trazer pelo menos os pontos mais significativos, mais importantes. Mas aqui é assunto para ter aí 2 horas de canal. Mas o Francisco não deixa eu falar tanto tempo assim, tá? Então, eu estou tentando aqui resumir o máximo possível. Amém, queridos? Então, como eu estava falando, no contexto atual do evangelicalismo brasileiro, é muito apregoado essa ideia que uma vez que você vai ser crente, você não vai ter mais sofrimento, você não é para passar por enfermidade. Se passar por enfermidade, é porque muito possivelmente pode estar em pecado, ou está fora da vontade de Deus, ou não tem fé suficiente, e etc, etc, etc. Então, vamos tentar entender primeiramente, eu vou trazer aqui alguns questionamentos que é muito comum no nosso meio, tá bom? A gente vai analisar um a um, alguns poucos, claro, e vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito, tá bom? Primeiramente, né? Se Deus me ama, não é para eu eventualmente ficar doente? O fato de Ele me amar e o fato de eu amá-lo nos isenta de possíveis enfermidades? Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito, tá bom? Existe um texto muito famoso na Escritura que é João 11. A gente vai fazer uma leitura de João 11, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Estava então enfermo, veja bem, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O texto está muito claro. Lázaro estava enfermo. Nós sabemos que Cristo, e o texto diz isso, que Cristo amava Lázaro. O fato de Lázaro ser amado por Cristo e de também reciprocamente amar o Senhor não o livrou de uma enfermidade. E que nós sabemos, vendo o texto completo, que é uma enfermidade que chega a tirar a vida de Lázaro.
Então, primeiro ponto aqui, o fato de sermos cristãos, o fato de termos Cristo como nosso Senhor e Deus, o fato de nós o amá-lo e de ele nos amar, segundo o texto bíblico, segundo o relato bíblico, em hipótese alguma nos priva de passar, eventualmente, por enfermidades. Nós não estamos isentos de passar por enfermidades. Então, o texto é claro. Então, essa questão de porque Deus me ama, então eu não ficarei doente, não, isso não procede. Eu posso amar a Deus, eu posso amar a Cristo, Cristo pode me amar, e mesmo assim eu ser acometido por alguma eventual enfermidade, como foi com Lázaro. Outra questão que é muito comum no meio evangélico: o fato de sermos amados por Deus não nos priva das enfermidades. Isso já é fato, isso é constatado. Estou eu doente porque estou em pecado? Ou seja, o nosso pecado ele tem uma relação direta com a enfermidade. É claro que só há doenças no mundo por conta do advento do pecado. Mas não é exatamente, eu não posso relacionar no seguinte sentido de eu cometi um eventual pecado, então por causa desse eventual pecado, eu já serei dado como a enfermidade vai me alcançar por causa de um eventual pecado que eu cometi. É claro que quando a gente leva uma vida santa, uma vida reta, evita certos hábitos, isso vai proporcionar que tenhamos uma vida mais saudável. Isso é natural. Mas eu não posso, como a gente constata no livro de Jó, a gente não pode simplesmente dizer que, como os amigos de Jó disseram, que ficavam buscando os porquês que Jó se encontrava naquela situação, especialmente de enfermidade. Portanto, o fato de sermos amados por Deus não nos priva das enfermidades. Outra questão que é muito comum no nosso meio: estou eu doente por conta de um eventual pecado? É claro que nós sabemos que, por conta do advento do pecado, existe a enfermidade, existe a doença em meio à humanidade. Mas nós não podemos simplesmente julgar que uma pessoa está doente por conta de um eventual pecado, como aconteceu com Jó. Os seus amigos ficavam tentando atribuir algum ato errado de Jó, algum ato pecaminoso, algum pecado oculto, que você vai perceber isso no decorrer do livro de Jó, e atribuir isso diretamente o que ele estava passando por conta de eventuais pecados que ele havia cometido. Então ficou claro que o fato de sermos amados por Deus não nos priva de eventuais enfermidades. Existe outro questionamento também que é muito comum no nosso meio, que é o que diz respeito ao seguinte: eu estou doente por conta de algum pecado específico que eu possa ter cometido? E aí a gente não tem como a gente não se remeter, né, à realidade que aconteceu com Jó. Que os amigos de Jó, eles trouxeram vários questionamentos e dizendo que Jó estava em pecado, tinha pecados ocultos e cometia uma série de delitos, e por conta de seus pecados, ele estava sendo acometido de suas enfermidades e por todas aquelas mazelas que a gente sabe que ele passou. Mas quando você vai para Jó, no capítulo número 2, no verso 3, diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
Jó, sentado em cinza, tomou um saco para com ele raspar-se. O texto é muito claro e fala com muita clareza que Deus permitiu que Satanás provocasse tumores malignos em Jó. Não foi por conta de seus pecados, porque sai da boca do próprio Deus que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então não havia nenhuma ligação direta de algum eventual pecado de Jó com o fato de ele ter sido acometido por vários tumores, várias enfermidades, tá? Porque é muito comum, infelizmente, as pessoas fazerem julgamentos temerários e dizer: "Ah, você está em pecado, então por conta do seu pecado, você está doente disso, disso e daquilo". Ou: "Ah, existe algum pecado oculto, alguma maldição, alguma coisa que você não resolveu e por conta disso você se encontra hoje enfermo". Não, não é assim. Não é assim que se dá. Apenas, tá? Não é tão simples assim. Exige-se um pouco mais de observância, de acuracidade, de busca pelo entendimento, para que a gente, se for da vontade de Deus, a gente compreenda um pouco mais essa questão, né? De onde advém essas adversidades, tá bom? No caso de Jó, Deus literalmente é muito claro que ele permite, ele dá ordem a Satanás: vá e toque na vida dele. Só não lhe tire a vida, mas toque nos ossos, toque na carne, enfim, faça a festa, né? E outro questionamento que vai ser o último, que as pessoas muito comentam é: toda doença procede de Satanás. Será? Será que é isso mesmo? Vamos fazer uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10, que é o famoso espinho na carne de Paulo, que diz assim: "E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É bem verdade que o espinho na carne é um mistério, não sabemos ao certo se tratava realmente de uma enfermidade, enfim, ou de uma fraqueza espiritual de Paulo, mas era algo que o incomodava, era algo que o humilhava e, sobretudo, era algo que era da vontade de Cristo, para que, por meio desse espinho, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, trabalhasse no caráter de Paulo, para que ele não viesse a se tornar um homem soberbo ou extremamente soberbo. Então a gente tem esses pontos, tá? Mesmo que Deus me ame, eu não estou isento de eventualmente me encontrar enfermo, tá certo? Não necessariamente eu fico enfermo por conta de um pecado, não tem uma relação direta necessariamente, pode ser que tenha, depende de cada caso, mas não necessariamente é sempre assim. E nem sempre as enfermidades vêm de Satanás. Às vezes pode acontecer. É outra questão controversa, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O próprio Jó fala e diz: recebemos o bem de Deus e não podemos receber o mal? É claro que esse mal a gente vai ver no finalzinho desse vídeo, na conclusão, esse mal que Deus ele
nos impõe, muitas das vezes nos expõe também, tem um propósito, que normalmente é trabalhar no caráter do cristão para melhorá-lo, tá? Então, nós crentes não estamos em hipótese alguma isentos das enfermidades, tá bom? Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 5, 23, que diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo, não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, tá? A gente vê ali um homem de Deus, o pastor Timóteo, e Paulo recomenda a ele, olha, se cuida do teu estômago, por conta das tuas frequentes enfermidades, tá certo? Então, aqui é uma evidência que um homem de Deus pode sim, tranquilamente, ser acometido de enfermidades, tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte, de onde vem essa ideia que o crente não pode e nem deve ficar doente, tá? Essa ideia vem de uma teologia neopentecostal, e a teologia neopentecostal que nós chamamos de confissão positiva, tá? Os seus principais difusores são os seguintes: Isaac Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Myers e Valnice Milhomens. É claro que eles têm as suas crias aqui no Brasil, que são as primeiras igrejas neopentecostais. É de Macedo, Universal, o R.R. Soares, a Internacional da Graça, Valdomiro Santiago, a Mundial e por aí vai. Eugênio Duque e dentre tantos. Então essa erva daninha, que é chamada confissão positiva, que é uma das teologias das falsos ensinos que compõem a teologia da prosperidade, eles defendem essa ideia de que o crente não deve, por ser filho de Deus, ele não pode passar por eventuais doenças, tá? E se ele está doente, ou é porque ele está em pecado, se ele está doente é porque ele não tem fé suficiente, tá? E é claro que esses falsos ensinos não têm o menor respaldo bíblico. Hoje a gente está focado em falar sobre a questão das enfermidades, mas esses falsos mestres também ensinam sobre a teologia da prosperidade, as quebras de maldições hereditárias e a confissão positiva, que são, vamos dizer assim, o tripé, né, principal dos seus ensinos, tá? E o que é essa confissão positiva, né? Eles fazem uma distinção entre a palavra logos e rema na escritura. Logos é a palavra escrita, a palavra de Deus escrita. Tá certo, correto, é isso mesmo. Só que para eles, rema é a palavra dita, é a palavra expressada, certo? Biblicamente falando, essas palavras são simplesmente sinônimos, tá? Não há uma diferença entre elas, são apenas sinônimos no grego. Mas para eles, você precisa pegar o rema, declarar, determinar, não aceitar, para trazer à existência as coisas do mundo espiritual para o mundo material e físico. Ou seja, aquilo que você deseja, por exemplo, se eventualmente você se encontra doente, então você tem que declarar, você tem que determinar, você não pode aceitar. Aí você vai dizer, eu não estou doente, eu declaro que eu não estou doente. Isso serve para uma série de coisas, tá? Para dinheiro e enfim. Mas é um falso ensino e não tem a menor sustentabilidade bíblica. Assim, todo falso ensino, irmãos, ele cai por terra sozinho. A gente está agora passando por esse advento desse Covid-19 e os hospitais estavam lotados, as UTIs entupidas.
Onde estavam esses homens declarando a cura? Por que é que eles não foram nos UPAs, ou nas UPAs, ou nos hospitais públicos, nos hospitais particulares? E morreram muitas pessoas, inclusive crentes, tá, irmãos? Então, assim, o intuito desse canal é justamente trazer o evangelho e aplicá-lo na sua vida comum. Você percebe um falso ensino quando ele é inaplicável, ele é insustentável, ele não se comprova como verdadeiro na prática, na vida, tá certo? Embora eles sejam muito pragmáticos, mas não funcionam na prática. Parece um paradoxo, mas é assim que funciona. Então não é simples assim. Não esse falso ensino, ele traz a ideia na cabeça do crente, coisas do tipo uma segurança e uma proteção total, como se Deus nos devesse isso, uma segurança e proteção total. Também uma ideia de riqueza e conforto, tipo, o crente não pode passar pelo desconforto, ele tem que estar sempre bem, tem que estar sempre numa situação extremamente confortável. Também traz a promessa que Deus nos livrará de toda sorte de sofrimento, de dor, doença, tristezas, mas isso não é verdadeiro. Tá? Quando você olha para o Novo Testamento, não apenas para toda a Escritura, mas o Novo Testamento ele é muito claro, as aflições que os crentes passam, por várias aflições nessa terra. Essa terra está repleta de aflições, e as enfermidades é uma dessas aflições. Tá certo? O Senhor, ele não nos promete em canto nenhum na Escritura que nos livraria de toda a enfermidade ou das adversidades da vida. Mas a promessa dele é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, é nisso que nós devemos descansar, porque se Deus está conosco, se o Senhor está conosco, mesmo independente da circunstância, independente se você está passando por um momento de bonança ou um momento de aflição, o Senhor está contigo nesse momento. E há de te preservar, de te ajudar, de colocar fé no teu coração, para que você suporte as eventuais adversidades, que você possa ser acometido, porque Ele está no controle da sua vida. Tá? Esse falso ensino, ele aniquila a soberania de Deus, enaltece o homem, que é o antropocentrismo. Tá? Ele dá mais valor à palavra falada do que à palavra escrita. E aí é que está, dentre tantos os problemas, o maior problema. Porque, segundo esse falso ensino, é aquilo que você determinar, Deus vai fazer porque Ele quer fazer. Enquanto o próprio Cristo nos ensina que nós devemos orar dizendo ao Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, Paulo vai dizer em Romanos 12, que é sempre boa, perfeita e agradável. O seu conceito de fé é extremamente simplista. Tá? A fé genuína é você confiar na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus tem para você, independente da sua circunstância, independente da situação. Então a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. E essa falsa doutrina, como ela defende a ideia que aquilo que você decreta, aquilo que você declara, pela fé que você tem, vai se tornar realidade, então você está subjugando a vontade de Deus. E isso é completamente estapafúrdio, é sem noção. Amém, irmãos? Trazem interpretações equivocadas de Isaías 53, quando a Bíblia vai falar que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ali está falando no âmbito espiritual. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades. Cristo, obviamente. A única promessa de Deus para nós, que nós não sofreremos mais, irmãos, é só na glória. Quando nós recebermos os nossos corpos gloriosos, glorificados, corpos incorruptíveis. Mas aqui nessa terra não existe nenhuma promessa. Aqui nessa terra é luta. E as enfermidades é um dos quesitos, compõem essas lutas.
Certo? Então, essa má interpretação da palavra de Deus, porque isso não funciona na prática, mais uma vez, não funciona. Como que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e a gente continua ficando enfermo? Não tem sentido. Não tem sentido lógico. Não tem sentido prático. É uma inverdade, é uma má compreensão da Escritura. Amém, amados irmãos? Lembrando mais uma vez, o intuito desse canal é instruir. Instruir a você ter uma compreensão melhor e aplicar o Evangelho na sua vida e ter um melhor entendimento a respeito. Tá certo? E por conta de eles não crerem da maneira correta, então eles agem de forma incorreta. Então, por que essa questão de determinar, de declarar é um grande problema? Porque eles não oram segundo a vontade de Deus. A interpretação é a seguinte: eu sei que Deus quer isso, sem ele saber, claro. Aí ele declara, ele determina. Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu tenha saúde. Então eu declaro, eu determino isso para a minha vida, sem saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Tá? Então isso compromete a vida cristã. Muitas pessoas que tiveram experiências nessas igrejas se decepcionam porque não constatam isso na vida prática, na vida comum. Não existe essa constatação, tá certo? Não é algo que é evidenciado na vida do crente comum. Então isso faz com que, é por isso que Pedro fala lá na sua carta, no capítulo número 2, que eles blasfemam o caminho da verdade. As pessoas blasfemam contra Deus. Todo pastor se torna um falso pastor, um falso mestre, por conta desses maus exemplos. Amém, irmãos? Então, qual é a perspectiva bíblica para a enfermidade? Tá? Eu trouxe aqui pelo menos 3, tá certo? A enfermidade, Deus pode se utilizar dela para a sua glória. Vamos dar uma lidinha em João, capítulo 9. Do verso 1 ao 11. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Então, Cristo responde aquilo que os discípulos perguntaram: Quem pecou? E responde aquela outra questão que nós vimos no início. Se tinha alguma relação de pecado com enfermidade, no sentido direto, né? A pessoa está doente porque cometeu um determinado pecado. E Cristo é muito categórico e diz: não é por causa do pecado. Não foi pecado. O problema aí não foi pecado. A questão é que Deus quis que as obras dele se revelassem naquele cego de nascença. Para quê? Para a glória e louvor do seu santo nome. Tá? Então as enfermidades, elas podem sim ser uma ferramenta, um instrumento de Deus
para que o nome dele seja glorificado. Também as enfermidades podem trazer quebrantamento, tá? É o caso de Jó. Jó era um homem próspero, era um homem rico, era um homem piedoso já, mas aquela situação fez com que ele se tornasse um homem mais aquebrantado ainda, ao ponto de dizer: eu te conhecia só de te ouvir, mas agora meus olhos te contemplam. Tá? Então trouxe quebrantamento para Jó e também trazer humildade, que foi o caso do apóstolo Paulo, no caso do espinho da carne. Tá? Então, a forma como Deus trabalha por meio da enfermidade, em meio às enfermidades, isso aí está reservado ao seu inescrutável escrutínio. Tá? Nós não conseguimos contemplar isso, não está ao nosso alcance. Os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos. Tá bom? Mas uma coisa é certa, sempre ele vai se utilizar para o louvor de sua glória. O que cabe a nós é simplesmente confiar nele. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Não estamos isentos de ficarmos enfermos, mas se porém ficarmos, temos um Deus justo, reto e santo no qual nós podemos confiar. Deus não quer que saibamos o futuro, Ele quer que nós confiemos nele. E é isso, tá? Não se culpe, não pense que você está enfermo por causa de eventuais pecados ou por conta de... Busque em Deus que Ele vai, pela sua misericórdia, ouvir sua oração, te dar uma luz, te dar um caminho, te dar graça, te dar entendimento. E a sua vida espiritual não será um fardo pesado por conta disso. Amém, amados? Coloque aí nos comentários o que é que você acha a respeito, coloque sugestões, mas a ideia deste canal é justamente isso, trazer o Evangelho como aplicação prática para a sua vida. Que o Senhor os abençoe. Vamos continuar com essa série, Deus sabe quando vai terminar, mas eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. No nome santo do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Compartilhe, tá? Deixe o like, compartilhe. Se esse vídeo ele fez sentido para você, mande para alguém que você conhece, que tem um entendimento um tanto quanto equivocado a respeito das enfermidades do Evangelho e propague o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus.